Amazônia, a maior floresta tropical da Terra. Ela é o lar de uma em cada 10 de todas as espécies do planeta. Ela pode parecer um vasto paraíso tropical, mas esconde um lado mais cruel. Nesta paisagem, há a mesma quantidade de água quanto de floresta. E todos os anos, estes dois mundos colidem, quando a floresta se enche de água. Brasil Selvagem. A Sombra do Gavião. A Amazônia é inimaginavelmente grande. Dentro deste espaço verde, um número enorme de animais luta para sobreviver. A cada manhã, bugios saúdam o dia. Eles estão anunciando seu domínio dessa parte da floresta. Mas seus chamados alertam um assassino perspicaz. A arpia é a ave de capina mais poderosa do mundo, capaz de carregar um bugio em suas garras. Suas asas, cuja envergadura é de 2,5 metros, são amplas e curvas, o que a permite fazer manobras através dos dosséis com precisão mortal. As pernas da arpia podem chegar a ter a espessura de punhos humanos e ela tem as maiores garras entre todas as aves de rapina. Ela é capaz de carregar uma presa com quase o mesmo peso que ela. Mas dessa vez, o objetivo da arpia era somente um galho. Os gamos são para ela levar para o ninho que fica nos galhos das árvores mais altas da floresta. Mas esses ramos verdes talvez não sejam utilizados na construção ou embelezamento do ninho. As folhas de muitas das plantas desta floresta contêm substâncias químicas, venenos, para evitar que os animais as comam. E essas folhas podem agir como repelentes contra insetos. A ave talvez esteja usando armas químicas. O verde uniforme da Amazônia esconde muitas diferenças. Há as florestas de terra firme nos solos mais altos e as florestas inundadas, ou várzea, ao longo de uma série de rios e lagos. Muitas das árvores estão engajadas em uma guerra secreta, onde elas usam substâncias químicas para sua proteção. Algo que os bugios gostariam de ter, principalmente contra os insetos.
Quando não estão se coçando, os macacos fornecem um serviço às árvores. As figueiras oferecem frutos nutritivos e macios com sementes pequenas. Quando se alimentam, os bugios jogam fora as sementes e assim as figueiras se multiplicam pela floresta. Na guerra invisível, as árvores lutam para manter suas folhas, muitas usando venenos para evitar que os animais as comam, mas ao mesmo tempo incentivando as criaturas a comerem seus frutos. A maioria dos frutos é altamente nutritiva, e isso ajudou a mudar a vida sexual de um dos moradores daqui, o galo da Serra do Pará. Todas as manhãs, depois de se fartar rapidamente de frutas, os fabulosamente coloridos machos se reúnem em uma área de exibição comunal. Cada macho é dono de um poleiro e de um pequeno pedaço de chão abaixo dele. É por serem abastecidos pelas frutas que os machos conseguem passar a maior parte do dia se exibindo. Eles competem entre si, tentando afastar outros machos de seus poleiros. A chegada de uma fêmea unicolor faz os machos descerem, cada um para sua área individual. Curiosamente, eles agora pararam de emitir sons e mal se movem. Eles esperam com as penas eriçadas, na esperança de que a fêmea visite sua área exclusiva. Os machos tentam estragar o show um dos outros, adentrando a cena da exibição alheia. A fêmea observa e avalia a qualidade do que os machos têm a oferecer. Eles usam faixas iluminadas pelo sol para salientar seu esplendor. Ela escolheu um macho na margem extrema da área de exibição, onde o acasalamento acontece discretamente. As árvores oferecem frutos comestíveis como uma recompensa aos animais que espalham suas sementes, mas muitas se defendem com um escudo químico para evitar que suas folhas sejam comidas. Existe uma guerra invisível entre as árvores e os comedores de folhas. E o comedor de folha mais importante da Amazônia é este pequeno inseto, a formiga cortadeira. Suas mandíbulas vibram milhares de vezes por segundo à medida que ela corta as folhas. As folhas cortadas não são comidas pelas operárias. Em vez disso, elas as levam de volta para o ninho. À medida que se deslocam, as formigas deixam uma trilha de odor para marcar o caminho. Esta substância química, um feromônio, é muito poderosa, e cada formiga consegue produzir apenas 1/bilionésimo de uma grama dele. Uma folha pode chegar a 20 vezes o peso da formiga, o equivalente a um ser humano carregando uma carga de 1 tonelada. Porém, mais surpreendente ainda, estes mini-hércules chegam a mais de 100 metros de seu ninho, o equivalente humano a uma caminhada de 24 quilômetros. Como se a carga não fosse o suficiente, formigas maiores sobem nas folhas nas costas das carregadoras para protegê-las de moscas parasitas. O
O ninho subterrâneo é enorme e pode abrigar cerca de 8 milhões de indivíduos. As folhas são levadas para uma câmara especial, onde uma classe diferente de formigas as corta em pedaços menores. O objetivo de toda essa indústria é alimentar um fungo. As formigas são fazendeiras e as menores operárias cuidam dos jardins de fungos. Este é o alimento da colônia. As formigas e os fungos dependem totalmente uns dos outros. Se as formigas trouxerem folhas envenenadas que não sejam adequadas aos fungos para o ninho, algo as avisará e então elas coletarão outras folhas. A rainha é uma gigante no mundo liliputiano. Ela chega a pesar 1.500 vezes mais do que as formigas jardineiras. Apenas ela produz os ovos que se transformarão nos muitos tipos de operárias. A colônia está sempre ocupada, escavando novas câmaras para cultivar mais fungos. O espólio é levado para fora e excluído. As formigas encontraram um método de lidar com as folhas tóxicas. Outros animais encontraram maneiras diferentes de superar esse desafio. A mãe preguiça tem seu próprio método de encontrar folhas comestíveis. Bem devagar. A razão da famosa letargia da preguiça é que folhas têm pouco valor nutricional. Então, a preguiça economiza energia com um metabolismo muito lento. A preguiça usa seu apurado olfato para encontrar folhas com poucos agentes venenosos. E o filhote aprende com a mãe. O movimento denuncia a presa ao predador. Mas isso não é problema para a preguiça, que descansa e dorme durante a maior parte do dia. Há agitação no ninho. O filhote da águia nasceu. A mãe fará a maior parte das tarefas do ninho, abrigando o filhote do feroz sol tropical. O filhote passará 5 meses no ninho, até que chegue a ter o tamanho dos pais. Durante esse tempo, eles trarão galhos como uma forma de controlar os insetos. A mãe vê algo se movendo.